Olá, alunos! Bom dia para vocês. Nós já aproximando aí das provas parciais, certo? Claro que antes eu faço uma revisão, não farei agora, mas darei um jeito de mandar uma revisão para vocês se saírem bem nas parciais. Tá bom? A gente está, evidentemente, no volume 3, na apostila número 3, tá aí, né, do sistema FB. Tá? Então, nós já falamos na aula passada, claro, o nosso assunto é agropecuária no mundo, certo? E nós já falamos da agricultura especificamente, né? Fiz até um vídeo, botei até uma música do Raul Seixas, em que ele fala do cultivo da terra, certo? E com a evolução da agricultura, desde a fase agrícola da humanidade, quando a agricultura ela é inventada, certo? Então, essa agricultura, ela, né, foi, apesar do homem ter mudado de fase com relação à produtividade, certo? Mas a agricultura sempre foi uma atividade essencial para a sobrevivência da humanidade. Tem até uma frase que diz assim, porque aquilo de que a gente se alimenta vem do campo, seja na área, né, da agricultura, seja na área da pecuária, certo? Seja no velho arrozinho com feijão, ou seja na carne, né, e tal. Então vem da área rural, vem da área do campo. Então é uma atividade essencial para o ser humano, não é isso? Então houve uma evolução. No começo nós tínhamos apenas a agricultura rudimentar, aquela que o homem ainda arava a terra com equipamentos bem rudimentares, né, que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. Com o tempo, algumas técnicas foram surgindo, certo? E a tecnologia passou a se fazer presente também na agricultura. Quando a gente fala tecnologia, por exemplo, o uso da enxada já é uma tecnologia, uma tecnologia rudimentar, mas para a época, né? Certo? Por exemplo, o arar a terra, né? Trazer água para próximo do arado, para ter uma melhor produtividade, né, que a gente chama de irrigação, certo? Também, claro, se faz como uma tecnologia, certo? Perceber que determinados produtos, quando se pratica as culturas, elas se combinam, também é uma tecnologia a ser observada. Claro que houve uma evolução muito maior conforme as fases foram passando. Como eu volto para dizer, o homem tem a fase primitiva, da qual ele ainda não pratica agricultura, né, que ele é nômade, que ele vive de acordo com o que a natureza lhes oferece. Com o advento da agricultura, ele passa a ser sedentário, ele pode fixar-se num lugar só e a partir dali fazer seu próprio cultivo. Não é isso? Pronto, aí depois vem a fase comercial, onde ele passa a comercializar exatamente o excedente dessa agricultura, certo? Aí depois vem a fase urbana industrial. Então, quando aparecem as indústrias, nós temos a urbanização das sociedades, ou seja, elas começam a deixar o campo em direção à cidade. Mas quer dizer que o campo sumiu? Não, quer dizer que ele continuou produzindo para a cidade, abastecendo as cidades com os produtos agrícolas, né, com os produtos da pecuária e com o próprio extrativismo. Tudo isso, como eu falei para vocês, pertencem ao setor primário, né? Com relação aos setores econômicos, nós estamos falando, evidentemente, do setor primário. Né? O homem vai evoluindo, passa pela Revolução Verde, passa pela Revolução Agrícola. Com o advento das máquinas, né? O campo ele passa também a ser interdependente com o ambiente da cidade, um depende do outro, né? Porque o que se produz no campo vai para a cidade, fica no campo também, mas vai para a cidade, certo? E muitos do que se inventa na cidade vai servir para o campo,
né? A eletricidade, certo? O advento da evolução da indústria química, né? Que aparece determinados agrotóxicos. Então, as máquinas, os equipamentos, tudo né, vem da cidade em direção ao campo. Se bem que tem um ditado que diz assim: destrua a cidade e o campo ainda permanecerá. Destrua o campo e a cidade morrerá. Né? Isso tem uma certa lógica, apesar da super interdependência campo-cidade, tem uma certa lógica nesse argumento, tá? Isso. Ok? Prontinho. Eu tenho, claro e evidentemente, os agribusiness. O que são os agribusiness? São os agronegócios, certo? A partir da fase comercial, evidentemente, a agricultura passa a ser um negócio muito rentável. Você passa, né, a ter a mente da produção para venda, e não mais para o autoconsumo. Certo? Muita gente continua fazendo agricultura de subsistência, certo? Mas muita gente passa a ter como objetivo principal de sua produção agrícola a venda, os negócios ligados à agricultura, certo? Então, só para a gente se pegar o bonde andando: agricultura, arte ou técnica de cultivar plantas; pecuária, técnica para a criação de animais, e é o que a gente vai dar ênfase. Eu estou só recordando um pouco da agricultura, certo? Policultura. O que seria policultura? Policultura seria o quê? Quando você planta mais de um produto, vários produtos numa mesma unidade agrícola, certo? E monocultura é quando você tem o objetivo apenas a produção de uma cultura. Cultura no que se refere à agricultura. Por exemplo, era comum no continente americano, e ainda existe, né, as plantations. Plantations são grandes fazendas monocultoras. No caso do Brasil, elas existiram para produzir a cana-de-açúcar e, evidentemente, o açúcar, né? Então, plantations, grandes fazendas monocultoras que utilizavam uma grande quantidade de mão de obra, são as plantations, certo? Então, policultura, muitas culturas; monocultura, uma cultura só. Tá bom? Latifúndios. Desculpa, latifúndios. Latifúndios são grandes propriedades rurais. Minifúndios, pequenas propriedades rurais. Certo? No Brasil existe uma grande concentração de terras. Por exemplo, a grande parte das terras pertencem às poucas pessoas, ou seja, aos latifundiários. Não é isso? Então, por isso que se diz que no Brasil se faz, se necessário, como em outros países como o México já fizeram, uma ampla reforma agrária. O que seria uma reforma agrária? A agrária tem a ver com o campo, né? A estrutura agrária, como está a disposição das terras em determinado lugar. Por exemplo, a estrutura agrária no Brasil ela é concentradora, né? São muitos latifúndios, ou seja, pouca gente, dono de muita terra. Muitas vezes não utiliza, não planta, só quer ser o dono mesmo, certo? Então seria uma reforma agrária, ou seja, distribuir terra para quem não tem terra, para que a gente pudesse aumentar a produtividade, barateando o preço, né? Porque o preço dos produtos aqui na cidade, ele tem muito a ver com a produtividade no campo. Quando se produz mais, o preço tende a baixar aqui. Quando se produz menos, ou por algum motivo, por alguma calamidade climática, ou porque houve alguma praga e tal, a tendência é o preço crescer, certo? Então é um problema muito sério em vários países essa concentração de terra. Por isso que o ideal era fazer uma reforma agrária estrutural, né? Seria como assim, quando você só pega a terra, desapropria, indeniza o grande latifundiário pela terra, aí você distribui, faz diversos lotes e distribui para os pequenos fazendeiros. Aí esse pessoal recebe a terra, mas não tem a mínima condição de plantar. Então seria uma reforma agrária convencional. Isso não resolve muito o problema da terra. A gente sabe que existe no Brasil
briga por, né, muitas mortes já aconteceram por conta pela luta, na luta pela terra. Muita gente morreu, muitos pequenos agricultores, muita gente mesmo, certo? Então o ideal seria, além da terra, distribuição de semente selecionada, dar acompanhamento técnico e fazer projetos de irrigação. Isso seria um bom. Não, o governo vai fazer isso pelo povo. Seria bom, porque assim, ó, quando as pessoas estão lá no campo, elas não vão migrar para a cidade inchando as cidades, como acontece muito aqui. As pessoas não têm as condições de ir lá, vêm para cá e acaba inchando, a demanda pela saúde, pela educação aumenta, o que gera mais ônus para a cidade, que já não suporta nem o que tem, aí ainda tem que criar novos meios para dar conta da demanda. Isso gera, claro, violência, criminalidade, problemas, né, na saúde, na educação, etc, etc. Então as pessoas no campo seria ideal, se elas tivessem suas terras para plantar. Muitas delas não gostam da cidade, elas ficariam nas suas áreas rurais. Mas é um problema bem complexo. No Brasil, né, muita gente não existiu de fato um grande interesse dos governantes, né, desde do da Fonseca, que foi o primeiro presidente, até o atual presidente Jair Bolsonaro, nunca houve de fato interesse em se fazer uma reforma agrária estrutural no Brasil, que não iria solucionar todos os problemas no Brasil, mas com certeza iria, digamos assim, amenizar bastante, melhorar bastante a qualidade de vida do povo brasileiro, certo? Tanto no que se refere ao campo, também no que se refere à cidade. Teríamos outra questão com relação às migrações internas brasileiras. Tá, pronto. Mas aí houve a evolução da agricultura, certo? Até da enxada, até os materiais mais sofisticados, até chegar a máquina no campo, que ela faz o trabalho de diversos homens. Isso tem um agravante, que aí gera também desemprego na área rural. Aí as pessoas sem emprego acabam migrando para as cidades, certo? Mas dinamiza a produção passa a ser muito mais rápida. Então, tem toda uma tecnologia ligada à área rural. E a própria questão da biotecnologia. Aparecem os organismos geneticamente modificados, que são aqueles que eles já fazem para ser resistente às pragas. Né? As pragas são aqueles seres minúsculos ou um pouco maiores, né? Como gafanhotos, né? O bicudo, tinha uma praga aqui no Ceará chamada bicudo, certo? Que destruía a lavoura. No caso do bicudo era do algodão. O gafanhoto, ele destrói, né, uma nuvem de gafanhoto destrói uma lavoura inteira. Então esses organismos geneticamente modificados tendem a repudiar essas pragas, tá? Então eles fazem, né, claro, em laboratório, os organismos geneticamente modificados, que são os chamados transgênicos, tá? Tudo isso ligado a agrobusiness. Quase não sai a palavra, né, gente? Quase não sai a palavra. Ok? Pronto, então surge a agroindústria, onde se faz ao mesmo tempo no campo a atividade da agricultura, certo? E da industrialização, onde se seleciona as sementes e tal, após a colheita, e né, lava aquelas coisas, bota no velho saquinho e vai para os transportes. Transportes são essenciais nessa questão, né, de interligação entre cidade e campo, e até chegar aos mercados consumidores das cidades e dos próprios campos, ok? Prontinho, agora vamos falar de pecuária. Então, pecuária seria criação de gado, a palavra ao pé da letra, etimologicamente falando, mas se expandiu para outras áreas. A pecuária significa técnica para a criação de animais, ou é atividade que é a técnica para a criação de animais
e elas caminham junto com a agricultura, geralmente, né? No mesmo complexo agrário, no mesmo complexo agrícola e tal. Então, nós temos a pecuária como a criação de animais. Entre os muitos animais criados, nós temos a pecuária bovina, né, da carne do boi, que é muito apreciada por nós aqui no Brasil. Curiosamente, não é a carne mais consumida no mundo, por incrível que pareça. Tá? Aí eu tenho a pecuária suína, criação de porcos, certo? Ovino, ovelhas, caprino, cabras, e assim vai. Tá? Então, ela é essencial para nos fornecer a carne, né, evidentemente, e hoje existe um processo, digamos assim, um controle mais rígido por parte das autoridades para o controle desse produto, para que a gente não consuma produto ruim, né? Então, existem várias atividades do pasto, tá? Do pastoreio. Inclusive, a nossa Amazônia, ela está sendo agredida, devastada, principalmente por conta da expansão da fronteira agrícola, principalmente para a produção de soja e também para o pasto, para fazer pasto para animais, o que tem sido um problema sério, porque os consumidores internacionais, os grandes compradores da carne e da soja brasileira, condicionam essa compra à preservação da floresta. Se for destruindo a floresta, eles não querem o produto. Tá? Então nós temos principalmente dois tipos de pecuária. A pecuária extensiva e a pecuária intensiva. Na pecuária extensiva, o animal ele é criado solto, pastando. Tá? Certo? É uma pecuária mais para o corte. O que é a pecuária para o corte, professor? A pecuária para cortar a carne para ela chegar lá no supermercado, no frigorífico, como a gente chama, certo? Para você consumi-la. Isso é do corte. Aí tem a pecuária intensiva, aquela que o gado é criado preso, certo? Recebendo acompanhamento técnico, né? Recebendo ração. E essa tanto para o corte como para o leite. Né? Por exemplo, do boi, da vaca, né? A gente tem a carne, a gente utiliza o couro e tal, né? Se utiliza muita coisa da vaca, inclusive o próprio leite. Aquele leite que a gente consome é o leite, né, da pecuária bovina, tá certo? Pronto. Então, existe inclusive a OMC, tem a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, tem a OMC, a Organização Mundial do Comércio, onde ele determina as regras de comercializações internacionais, entre as quais estão os produtos do setor agrícola, certo? Que são chamados também no mercado de commodities, tá certo? São ligados ao setor primário, pecuária, extrativismo e agricultura, tá bom? Ok, então pecuária é criação de animais. Eu tenho uma pecuária que é um misto dos dois, ela é semi-intensiva. Uma hora do dia o gado é criado solto, pastando, outra hora ele fica preso, recebendo ração e acompanhamento técnico. Esse também é do corte e do leite e está sendo muito praticado, esse meio termo. Então ela é considerada como semi-intensiva. Então entre as principais a extensiva, a intensiva, certo? E a semi-intensiva. Nós tivemos problemas ligados aí, a questão da pecuária no mercado internacional, que atrapalhou o comércio, como a gripe suína, né? Certo? A doença da vaca louca e por aí vai, tá certo? Mas é importante que a gente saiba que são atividades essenciais, a agricultura e a pecuária. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vai encontrar agriculturas familiares, que são responsáveis por grande parte da produção agrícola americana, familiares porque
é uma agricultura já moderna, né? Eles utilizam uma certa quantidade de equipamento, mas você tem a mão de obra ligada à família, né? Onde os filhos, os sobrinhos, os tal, participam de toda aquela produção, né? Aí, como eu já falei para vocês, temos a agricultura de subsistência voltada para o autoconsumo, a agricultura de jardinagem, que é a agricultura parece um grande jardim, melhor. Só lembrando, curiosidade, que é aquelas áreas verdes de produção de algodão, de produção de milho, de trigo, certo? Que são chamados belts americanos, certo? No geral, eles são chamados de green belts, né? Que vai para frutas, verduras e tal, e os produtos agrícolas, green belts, né? São cinturões verdes, né? Green não é verde? Belts, cinturões. Tanto que a parte da industrialização dos Estados Unidos, nós temos também o Manufacturing Belts. Manufacturing Belts é ligado à indústria, certo? Aí nós temos os Green Belts, que é a produtividade agrícola lá dos Estados Unidos. Na Europa também se pratica, né, tem um grande subsídio lá na União Europeia, se pratica uma agricultura moderníssima, certo? Você tem a agricultura, aquela que utiliza projetos de irrigação, agricultura irrigada. Você tem a agricultura que vai mudando. Você planta ali, depois deixa ali a terra descansar, vai para outro canto. Depois vai para outro canto, né? Isso pode acontecer por uma questão de ética, para deixar a terra se recompor, ou ele utiliza a terra até a exaustão, que ela fica infértil, ele vai procurar terras inférteis. Estou falando do agricultor, né? Então, isso faz com que o nome desse tipo de agricultura, melhor dizendo, certo, seria a agricultura itinerante. Isso. Ok? Nós temos também, ó, o capítulo 12, certo? Já falamos da agricultura no mundo, falando um pouquinho da agricultura no Brasil. Quando eles chegaram aqui em 1500, a gente sabe que a terra já era habitada. Né? Quem habitava as terras? Os nativos americanos. Os nativos americanos correspondentes aos que viviam nas terras brasileiras, que eram muitas tribos, certo? Muitas nações indígenas que muitas sofreram genocídio, que é o extermínio de uma nação pelo uso da força. Essa que é o verdadeiro significado do genocídio, certo? E algumas conseguiram sobreviver porque foram escravizadas, outros habitavam lugares bem longínquos, de difícil acesso, e conseguiram manter suas culturas, suas tradições e tal. E os índios, eles tinham, né, eles sabiam conviver com a natureza de uma maneira mais inconsciente, de uma inconsciente sabedoria que o homem branco não sabia, porque chegava, ia plantando, não estava nem preocupado com a fertilidade do solo, fazendo queimadas, inclusive, né? Então, o que aconteceu? Os índios praticavam já a agricultura de subsistência. Muitas tribos já tinham evoluído. A gente sabe que, claro, na América tinham já civilizações avançadas, como os incas, os maias e os astecas. Astecas da América do Norte, incas da América do Sul e os maias da América Central, tá? E tal. Mas muitas tribos, muitas nações indígenas já praticavam a agricultura de subsistência, tá? Então, quando os europeus chegaram, evidentemente, impuseram suas formas de produzir, de falar, sua religiosidade. Então, vamos ver o Brasil. O Brasil tem cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Né? Ele vai, em termos de litoral, do Oiapoque, no Amapá, ao Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Ele vai do Rio Ailã, na Serra da Contamana, em Roraima, até o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Isso em termos de pontos extremos, ponto extremo norte, ponto extremo sul. E o Brasil, certo? Vai da Ponta dos Seixas, na Paraíba, até a nascente do Rio Moa, na Serra da Contamana, certo? Lá no Acre.
Então o Brasil é um país extenso, muito extenso, quinto maior país do mundo, certo? O quarto em terras contínuas, certo? E se você vir a diferença e você observar do Brasil, dos seus pontos extremos, eu tenho quase o mesmo tamanho, ou tamanhos parecidos do ponto norte-sul para o ponto leste-oeste. Então, um país que onde se plantar, dá, né? Então, o Brasil, claro, e evidentemente que a primeira atividade exercida pelos portugueses no Brasil não foi a principal, né? Não foi a atividade da agricultura, de imediato, como uma atividade principal, foi do extrativismo, mas mesmo assim ligada ao setor primário, certo? Pronto. Então, claro que se fazia as agriculturas à parte, porque se extraía o pau-brasil, né? O pau-brasil em poucos anos foi extraído, exatamente por conta do seu tronco, né? Que é avermelhado, e rapidinho se fez um genocídio vegetal da Mata Atlântica. Não é isso? Mas claro, eles faziam as plantações do povo que estava aqui extraindo, certo? Em conjunto ainda com os nativos, ou já tinham matado os nativos e já tinham tomado suas terras, e praticava a agricultura lá para que eles pudessem comer, enquanto eles faziam toda essa devastação do pau-brasil. Então é essencial, né, para qualquer sociedade a prática da agricultura. E o Brasil é um país assim, um país extremamente fértil, onde se plantar dá. Não tem terras inférteis no Brasil. Algumas terras não são próprias para determinado produto, mas se você fizer uma simples correção de solo, como é o caso da triagem do solo do Cerrado ali do Centro-Oeste, você consegue produzir, tanto que lá se produz soja, uma agricultura moderna. Mas para se fazer essa triagem, tem que ter os conhecimentos devidos do solo, ou seja, da ciência chamada pedologia, certo? Então, no Brasil, o problema da terra ele sempre foi bem evidente. Começou com os portugueses tomando as terras dos indígenas, certo? Você lembra do ciclo, o primeiro ciclo, o ciclo do pau-brasil, depois vem a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar já é agricultura. Qual a diferença do extrativismo para a agricultura? No extrativismo o homem chega lá e retira apenas. Tá? E a cultura, o homem vai lá, planta para poder colher. A cana-de-açúcar, que é o segundo grande ciclo econômico do Brasil, já é vamos dizer assim, já é uma atividade agrícola. Certo? O açúcar passou a ser muito apreciado no mercado internacional. Então a cana-de-açúcar, evidentemente, serve para fazer açúcar, porque ele adere melhor ao líquido que você vai colocar. Ele fica mais... Muita gente morreu de diabetes de lá para cá, depois dessa popularização do açúcar, certo? Mas isso foi um fato. Né? Você tinha um suco, iria adoçar, você ia adoçar com mel, o mel é de difícil aderência. Então eles passaram a utilizar o açúcar, bota lá, ele derrete e fica docinho lá. Aí você morre de diabetes. Brincando, né, gente? Não é todo mundo que vai morrer assim. Ok? Pronto. Então, cana-de-açúcar. Mas, junto com a cana-de-açúcar, você tinha outras atividades. Né? A cana-de-açúcar, só para lembrar, era plantada no sistema dos plantations, grandes fazendas monocultoras. Tá? Então, claro e evidentemente, que você tinha outras culturas além dessas, porque eles não iam viver de comer cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era para exportação, utilizando grande quantidade de mão de obra, certo? Mas eles faziam suas hortas, suas atividades agrícolas para o consumo diário. Tá? Então o Brasil, onde se plantar, dá. Não tem terras energúmenas, como se diz. Ok? Então, houve a evolução da agricultura no Brasil também, certo? O Brasil, você sabe que no começo era seria menos da metade do que é hoje. Houve a expansão a partir dos bandeirantes, das entradas e bandeiras, né? Então, claro, e onde eles iam chegando, eles iam encontrando já, por conta das civilizações indígenas, algumas atividades, algumas culturas, no que se refere ao plantio. Então, eles foram só dando continuidade, né? Por exemplo,
cultivo da mandioca, né? Fazer a farinha de mandioca e tal, certo? E claro, aí vem feijão e outras coisas mais que eles foram plantando também de acordo com que eles iam tomando as terras indígenas, tá certo? Pronto. Vocês sabem que passou-se pelo ciclo da mineração, onde a capital do Brasil, que era em Salvador, a base, foi transferida para o Rio de Janeiro, certo? O Sudeste passa a ser a região mais, digamos assim, mais importante do Brasil, até que nós continuamos com o cultivo, certo? Algumas atividades de extrativismo continuaram, mas nós continuamos com aqueles cultivos de subsistência, enquanto que essas atividades principais iam se perpetuando, certo? E até chegarmos ao café. Isso. Pronto, então o café ele foi introduzido aqui no Brasil pelo Francisco de Melo Palheta, certo? Ele trouxe o café para o Brasil, onde ele tentou plantar ali pela região do Amapá, do Pará, e não deu muito certo. Aí trouxeram para o Rio de Janeiro, não deu muito certo. Aí levaram para São Paulo, onde ele se deparou com um solo chamado terra roxa, que é derivado aí da decomposição do derrame basáltico que aconteceu há milhões de anos aqui, naquela região ali, entre o Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil, certo? Então criou aquele solo meio avermelhado, chamado de terra roxa, certo? E o café se adaptou muito bem. Então o Brasil passou a ter o café a partir de então, depois de aumentar a sua produtividade, né, com o uso da mão de obra escrava. Lembra disso? O café foi fundamental aí na história brasileira, certo? Com a utilização da mão de obra escrava e por aí vai. E você tem, claro e evidentemente, o Brasil passa a ter o café como principal produto da pauta de exportação. Aí entra aí que a gente chama de ciclo do café. Então lembrar da musiquinha, né, que fala dos 4 principais ciclos econômicos ligados ao setor primário, né? Aí depois, lá em 1930, que vem a industrialização. Então como seria a musiquinha assim, ó? Como pode o pau-brasil sumir da pátria que pariu? Plantaram cana-de-açúcar, pois o açúcar subiu. Capital era Salvador, mineração tudo mudou. Foi pro Rio, meu amor, o café então chegou. Foi pro Rio, meu amor, o café então chegou. Enquanto isso, né, o Brasil pertencia a poucos, as terras já eram bem concentradas, certo? O Brasil já estava chegando ao seu tamanho atual, né? Já tinha, as entradas e bandeiras já tinham utilizado o Utposidentes, que foi um acordo assinado há bem muito tempo atrás, né? Por Espanha e Portugal, antes do ciclo do café até, certo? Onde o Brasil conseguiu, através do Tratado de Madrid, sua extensão territorial grandiosa, se tornando um país-continente, né? Um país extenso, o 5º maior país do mundo. Tá? Então se praticava, claro, outras agriculturas, né? Agriculturas mais assim no lado da agricultura de subsistência em maioria, e nós já tínhamos as grandes propriedades rurais, certo? Quem fosse chegando naquelas terras que não eram habitadas podia registrá-la como sendo delas. Então elas tomariam posse porque foram os primeiros a chegar na terra, certo? Então isso foi havendo, e já havia por conta das capitanias hereditárias, uma concentração fundiária, que é um dos grandes problemas brasileiros, né? Muitas terras na mão de poucas pessoas, como eu falei há bem pouco tempo para vocês, tá? Então o Brasil passa pelo ciclo do café. No ciclo do café nós temos a abolição da escravidão, passou 7 leis, né? Primeiro veio o fim do tráfico negreiro, depois
os escravos acima de 60 anos seriam livres. Depois, aqueles que nascessem a partir daquela data não seriam mais escravos, mesmo sendo negros, né? Que foi chamado sexagenário e lei do ventre livre, certo? Aí até que veio a lei maior em 1888, né? E é abolida a escravidão no Brasil. O Ceará, 4 anos antes, já tinha feito essa abolição dos escravos. Então, no café, o que se fazer para continuar mantendo a alta produtividade e deixando o Brasil como o maior exportador de café da época? Se não tinha mais a mão de obra escrava para trabalhar lá na lavoura. Então, eles importaram mão de obra, veio da Itália. Os imigrantes italianos, o governo brasileiro ofereceu mundos e fundos e na hora não cumpriu muito com a palavra. Então eles ficaram muito decepcionados. Mas em compensação eles trouxeram o hábito da gente comer pizza, né? Lasanha, macarrão, e por aí vai. Tá? Então, e eles inclusive ajudaram também no processo da industrialização, porque nem todos foram trabalhar nas lavouras do café. E por que eles não quiseram continuar com o trabalho escravo? Porque ficava chato, já tinha batido, né, ficava constrangedor para ambos. Já tinha batido no escravo lá que desobedeceu, o que ele respondeu, botou ele no tronco, deu 15 chibatadas. Aí como é que ele ia trabalhar para vocês? Mesmo recebendo o salário, agora que os homens que eram escravizados eram homens livres. Então ficou meio complicado. Pronto. O fato é que o café continuou sendo o principal produto agrícola, né, em grãos, café em grão. Aí vai lá, moe o café que faz o... Antigamente você comprava café em grão, você moía em casa para fazer o café, ficava mais gostoso. O pessoal diz, eu não sou tão velho assim não, né? Mas o pessoal disse que era assim e que era o café mais apurado, né, do que esse que já vem prontinho naquele pacotinho que a gente compra no supermercado. O Brasil ainda tem o café como um dos grandes produtos agrícolas da sua exportação. O Brasil ainda é um dos maiores exportadores do café, quando não tem nenhum problema sério na produtividade. Tá? Então, o Brasil continuou, o café continuou com a mão de obra dos italianos, existia uma política voltada a isso dos barões do café, aí o estado de São Paulo cresce economicamente e tal. Existia uma tendência para que fosse deixado daquele jeito, que o Brasil não se industrializasse, permanecesse como país agroexportador, certo? Então a pressão desses barões do café em cima do governo brasileiro, em cima do governo imperial, depois em cima do governo já republicano, né? Tanto que se fez uma política no Brasil chamada café com leite. Ó, leite, setor primário, café, setor primário. Então Minas produzia muito queijo, muito leite, e São Paulo muito café. Então eles começaram a revezar no poder político brasileiro, apenas político paulista e mineiro, era um presidente paulista, né? Então aí ainda o Brasil vivia, era um país agroexportador, tinha sua industrialização ainda era pífia, certo? Até que vem a grande crise de 1929, certo? E o Brasil quebra, né? O Brasil estocava café para poder exportar. Com a crise, as pessoas passaram a ter suas prioridades. Prioridade era comprar comida, não era comprar café. Então não tinha mais mercado consumidor para o café brasileiro. Tiveram que queimar estoques de café durante a crise de 1929, que se iniciou lá com a quebra da Bolsa de Nova York. Então o Brasil quebrou também. E no ano seguinte nós tivemos o golpe, em 1930, entra o Getúlio Vargas, que rompe a política do café com leite, junto com os mineiros, já que os paulistas com o Washington Luiz não queriam dar continuidade àquela política, certo? E o Brasil passa a ter uma outra mentalidade com termos de prioridades de produtividade. Então o Brasil começa a priorizar a questão da indústria, né? A partir do governo do Vargas. Tá certo? Mas o café até hoje, né? E eu que sou chegado a café, é um produto muito importante na pauta da exportação
do Brasil. Por hoje, vamos ficar aqui, a gente continua na próxima aula. Eu vou fazer um vídeo que eu vou falar um pouquinho da soja, tá? Que hoje é importantíssima, é um dos principais produtos de exportação do Brasil, junto com o café, certo? E também da laranja, falar um pouquinho da laranja, né? A laranja também, que o Brasil é um grande produtor de laranja, para fechar aí o capítulo 12, tá? Que eu estou falando de agropecuária brasileira. E vou falar também das criações no Brasil, tá? Beijos para vocês, tchau. Isso.